momento em que ele se afastou, pude finalmente soltar o ar que não sabia que estava aprendendo. Oi, meu nome é Ana Luz e você provavelmente já viu alguém na internet reclamando do uso exaustivo de frases consideradas cafonas, piegas, esse tipo de coisa, como essa que você acabou de ouvir. Eu pessoalmente nunca vi essa frase em nenhum lugar, mas dizem que é meio comum aí entre histórias de romance, principalmente fanfics, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, não necessariamente sobre frases cafonas, mas sobre clichês. Porque clichê, na verdade, é aquilo que é repetido frequentemente a ponto de se tornar meio que até banalizado. E isso é muito atribuído a histórias de romance, mas eu não digo que clichê é uma coisa exatamente negativa, tá? Até porque tem muita gente que gosta de clichê, que se atrai por histórias porque sabem que elas contêm esses clichês, então a gente não vai falar aqui de uma forma negativa, de uma conotação negativa, porque querendo ou não, todo mundo no fundo gosta sim de um bom clichê. E eu devo dar os créditos da inspiração desse vídeo ao Gaveta. Gaveta é um criador de conteúdo relacionado a cinema, a edição de vídeo principalmente, e ele fez um vídeo, não sei quando, não sei quanto tempo faz, o YouTube me recomendou esse vídeo, tá? Então vou deixar linkado aqui na descrição, mas é sobre os maiores clichês do cinema. E aí eu decidi trazer para a literatura porque a gente tem sim muito clichê e a gente gosta, querendo ou não, a gente gosta. Mas por mais que existam diversos tipos de clichê e que eles estejam presentes em vários gêneros literários, é muito mais comum relacionar o clichê ao romance, acho que até porque já foi usado a exaustão, diversos tipos, e eu vou trazer alguns aqui para contextualizar. Então, por mais que eu vá abranger vários gêneros aqui nesse vídeo, eu vou começar por romance, e por mais que eu não seja uma grande leitora de romance, sempre tem algum clichê com alguma história famosa que você também vai conhecer, então a gente vai começar por eles. E é claro que eu vou tentar traduzir os termos, né, porque, enfim, para facilitar a comunicação. E o primeiro clichê que tem muito em romance que eu vou trazer para vocês é o Friends to Lovers, ou seja, de amigos para amantes. Lover, em inglês, não é necessariamente o amante, aquela pessoa que está numa relação extraconjugal, nada do tipo. É o significado de quem ama mesmo, então pessoas que são amigos e que vão passar a se apaixonar. E talvez o exemplo mais claro, mais recente na cultura pop seja Bridgerton. Eu falo da primeira temporada em específico, talvez a terceira eu não assisti, mas também tem os livros. Eu li os 2 primeiros livros de Bridgerton e eu posso afirmar com toda certeza que o primeiro livro é de Friends to Lovers, de amigos que se apaixonam, porque por mais que eles tenham ali um esqueminha pra fingir que estão ali num relacionamento, eles são amigos acima de tudo, eles formam uma amizade e eles compreendem que da feita que eles se sentem tão à vontade perto um do outro, eles estão se apaixonando. E se você gosta desse tipo de clichê, tem um livro que ele tem assim um final meio polêmico, mas que talvez você goste, se chama O Amor e Outras Coisas, das escritoras Christina Lauren, e tem muito isso, é um casal de amigos que cresce junto e eles vão se apaixonando à medida em que eles vão amadurecendo, envelhecendo. Claro que existem intempéries ali no meio do caminho que separam esse casal, a gente já começa a história com eles separados, a gente vai entender o que aconteceu, mas então tem esse tipo de clichê e é um prato cheio, talvez, se você gosta desse tipo de história. E o contrário de Friends to Lovers, de amigos a amantes, é o Enemies to Lovers, ou seja, de inimigos a amantes, pessoas que se odeiam na história, mas que em algum momento vão se apaixonar, acabam descobrindo que a tensão ali que eles têm não é por ódio, por rancor, é uma coisinha a mais, sabe, uma chama ali acesa. E talvez o exemplo mais famoso da história da humanidade seja Orgulho e Preconceito, porque é basicamente sobre isso. Afinal de contas, o livro é sobre 2 pessoas que têm uma rusga ali bem no início da história e justamente esse enredo acaba desenvolvendo outras cenas e o próprio desenlace deles e culmina ali na metade do livro na melhor declaração já feita na história da literatura, segundo a minha opinião. Se você discorda de mim, chore na sua casa, meu canal, minhas regras. Sério, essa daqui é a história mais famosa de Enemies to Lovers, mas talvez uma quase tão famosa tanto, na verdade é mais antiga, é talvez mais adaptada, só que eu não gosto tanto, que é a Megera Domada, que basicamente, se você não vive numa bolha, você deve saber que é a história base para o Cravo e a Rosa, das coisas que eu odeio em você e tudo mais. Então a gente sabe ali que são pessoas que elas têm também algumas intrigas no meio do caminho, mas que no fim da história se apaixonam e tal. Mas eu não gosto desse livro, tá? Shakespeare me decepcionou muito nesse livro, não gosto, real. E falando em Shakespeare e a época em que ele viveu, é claro que ele tem muito clichê. O Shakespeare, na verdade, ele se apropriava de histórias que já eram famosas, né, pra consumir ali e criar a sua própria história também. Ele é o cara com o maior clichê de amor proibido da história, que é Romeu e Julieta. Ele pode não ter inventado, tá, a história de amor proibido, existem diversas mitologias que antecedem, né, a vida do Shakespeare,
mas ele se aproveitava muito de lendas populares, de mitologias e criava também suas próprias histórias, mas Romeu e Julieta é a maior história da literatura de amor proibido. E outro clichê de romance que também é muito adorado na comunidade dos leitores é o fake dating, ou seja, o namoro falso, sabe? São pessoas que fingem estarem apaixonadas porque tem algum interesse ali por trás. O próprio Bridgerton que eu falei, que são pessoas que fingem estar em um relacionamento ali no primeiro livro para a menina conseguir mais pretendentes, porque na cabeça deles funciona. Então, isso é justamente o fake dating, ou seja, o relacionamento falso. Uma história que é muito famosa na atualidade, que aplica esse conceito, que aplica esse clichê, mas que eu nunca li, é a hipótese do amor, que é, na verdade, uma fanfic de Star Wars. Reylo, no caso, né, que é Kylo Ren e Rey. Enfim, tem gosto pra tudo. Agora a gente vai falar de um clichê muito recorrente, mas muito recorrente em histórias de romance, que é da mocinha leitora, a mocinha amante de literatura, a mocinha que se inspira em clássicos. A gente vê isso também nos filmes, né, muitos desses filmes de romance, mas assim, levinhos, tem esse clichê. E, bom, tem muito livro assim, mas muito mesmo. Talvez o mais hypado de todos que eu posso trazer aqui é o próprio Crepúsculo. Na verdade, Crepúsculo tem muito, mas muito clichê em Crepúsculo, a gente pode até trabalhar isso. E claro, se a gente tá falando de Crepúsculo, a gente não vai poder excluir 50 Tons de Cinza, que é fanfic de Crepúsculo, que começou assim, né? Todo mundo sabe essa história. Mas eu não tô falando aqui, novamente, que clichê é uma coisa negativa. Então não tem nada errado de você gostar disso. Eu, inclusive, gosto de histórias assim. Inclusive, tem um romance, por mais que eu não gosto de romance, tem um romance bem levinho que eu achei no Kindle Unlimited, que se chama A Pequena Livraria dos Corações Solitários. É super levinho, se passa numa livraria e a mocinha ama ler. Nossa, ela se formou em letras, né, na verdade em literatura, não é exatamente o nome letras, né, lá fora, o curso de licenciatura, e ela é uma amante de livros. Então, assim, tá aí a dica pra você que gosta desse tipo de clichê, que vai se identificar, afinal de contas, você possivelmente é uma pessoa que ama ler, e se você gosta de romance, talvez você goste desse livro. Mas, como eu falei, Crepúsculo, meus amores, assim, é um poço de clichê. Você pode se jogar dentro, nadar, se afundar e você não vai parar de encontrar clichê. Talvez o mais gritante de todos seja, nossa, como ela é diferente de todas as outras garotas. Esse é um clichê que a gente vê em muita história de protagonista feminina, onde é importante você ser diferente das outras meninas, porque as outras meninas só pensam em garotos, em maquiagem, e você é especial, você tem um dom, você tem alguma coisa de diferente. E assim, eu tô aqui com vários livros que podem mostrar isso, eu não tô criticando, eu já li vários livros assim, como por exemplo, Trono de Vidro. Não amo Trono de Vidro, mas é um bom exemplo, afinal de contas ela não é como as outras garotas, ela é uma assassina. Também tem Sombriosas, onde a menina não é uma garota como todas as outras, ela não percebe o quão ela é bonita, porque ela sempre se menospreza. Jogos Vorazes, ela não é como todas as outras, ela não liga pra aparência, ela é uma caçadora. A Garota Americana, da Meg Cabot, um livro assim, meio que esquecido hoje em dia, ele é bem a cara dos anos 2000, mas eu amava quando era adolescente. E ela não é uma garota como todas as outras, ela se veste de preto e ela é uma artista. Também posso colocar nessa leva, por isso a gente acabou, do Daniel Handler, que é o autor de Desventuras em Série, esse é o nome original dele, tá? Em Desventuras ele assina com um pseudônimo. E a menina não é como as outras, ela quer estudar cinema, ela é muito cult, ela é uma artista. E assim, gente, é meio complicado porque esses livros todos praticamente são livros dos anos 2000 ou 2010, quando eu era adolescente, e eu mesma achava que eu não era como as outras garotas, porque eu tinha personalidade forte, porque eu era emo, como todas as outras garotas, mas eu achava que eu era única. Enfim, gente, a adolescência é uma época que, infelizmente, a gente precisa passar, mas quando a gente olha pra trás, cara vergonha, né? E se por acaso você está gostando desse vídeo e talvez se identificou com o período sombrio da sua adolescência, dá um like aí pra dar uma força pra criadora de conteúdo. Se você também quiser se inscrever, seja muito bem-vindo. E se você estiver vendo pela televisão, eu vou colocar do lado aqui um QR Code, onde você pode escanear com seu celular e já abre direto no meu canal pra você se inscrever. É mais fácil até, né? Que às vezes a gente tá vendo pela televisão, aí, enfim, dá mais trabalho, então não tem desculpa, se você quiser se inscrever, você pode. Mas voltando para a fonte de clichês que Crepúsculo nos oferece, temos também o clichê do triângulo amoroso. Gente, assim, quem inventou o triângulo amoroso tem mais aqui explodir, porque, meu Deus do céu, pra quê? Eu não sei que sonho, que fetiche que as autoras têm. Acho que elas querem ser desejadas por dois caras, porque, gente, assim, eu odeio o triângulo amoroso. Tá aí, eu disse que eu não ia falar mal de clichê, mas, cara, não, triângulo amoroso não tem como defender. É muito ruim. E é muito famoso entre franquias adolescentes, tipo o próprio Crepúsculo, enfim, 50 Tons de Cinza, porque, enfim, mesma história, Diários do Vampiro, A Seleção, eu não sei porquê, até o Trono de Vidro que eu já joguei aqui do lado. Cara, assim, por quê, gente? Por quê? Por quê? Eu não vou defender isso. Isso daí eu me recuso a defender.
E muitos desses que eu falei também dão margem para um outro clichê, que é o quê? O romance sobrenatural. Principalmente o romance de vampiro aí com humano, que tava em voga nos anos 2010, anos 2000. Tem Crepúsculo de novo, Diários de Vampiro, enfim, eu vou colocar várias capas de vários livros de romance sobrenatural. Tem um público definido, um público muito forte, inclusive. Eu, infelizmente, não faço parte desse público, não fiz muita parte também. Eu cheguei a ler alguns, nunca amei nenhum, então esse clichê eu, infelizmente, vou passar. Mas já que estamos falando de modas dos anos 2000 e 2010, a gente também tem que entrar numa categoria que é o sick lit, ou seja, a literatura de doença. Sim, parece estranho, mas teve a fama, né? Se você buscar um pouco na sua memória, você vai lembrar do auge que foi A Culpa das Estrelas. Tem livro e também tem um filme. Eu nunca li o livro, tá? Eu tenho isso daqui há uma eternidade, eu nunca li, porque, enfim, eu meio que não peguei a hype, sabe? Mas eu li um outro livro que, por algum motivo, as pessoas estão relendo em pleno 2020 alguma coisa, e que tá fazendo um sucesso, e também muita gente falando mal, que é Mil Beijos de Garoto. Enfim, Mil Beijos de Garoto é definitivamente uma experiência. Eu acho que todo mundo deve ler e tirar suas próprias conclusões. É um livro, assim, bem... Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Enfim, tem muitas coisas que eu considero problemáticas no livro, mas ele é um excelente clichê, se formos usar como exemplo aqui. E, bom, leia aí e me diga o que você achou. Mas, como eu disse, clichê não é uma coisa exclusiva de romance, tem outros gêneros literários que aplicam e aplicam muito bem, quando sabem fazer, é um sucesso. E um grande clássico dos clichês de fantasia é a profecia. Temos um personagem escolhido que depende dele a salvação do mundo, a salvação da humanidade ou algo do tipo. E quando se fala em profecia, talvez um dos nomes mais famosos é Percy Jackson. Percy Jackson, desde o início, a gente consegue, ali na verdade, a partir do segundo livro, a gente descobre que tem uma profecia rondando o personagem principal e o desfecho se apresenta no último livro da primeira série. É bem interessante, é bem infantil, recomendo, assim, pra quem é pré-adolescente ou quer iniciar alguém na leitura. Foi sucesso isso nos anos 2000, 2010 e acho que merece esse sucesso. E também um grande clássico de profecia que a gente descobre lá pelo quinto livro da franquia é Harry Potter. É um grande... Harry Potter é que nem Crepúsculo, é uma grande, assim, um grande poço de clichês. A gente consegue destrinchar muita coisa daqui. Eu sei que tem muita gente que tem uma recusa hoje em relação a Harry Potter por conta dos posicionamentos bem, assim, polêmicos, pra não dizer, enfim, horríveis, né, da autora. Eu entendo isso, tá? Eu não tô dizendo que você tem que ler Harry Potter, apesar de que se você pegar em sebo, você não vai estar dando dinheiro pra ela, né? Mas Harry Potter tem uma história muito grande na minha vida, tem uma contribuição muito forte para o Ana Luz enquanto pessoa, Ana Luz enquanto leitora, então, assim, é meio difícil dissociar da minha vida, eu não vou ficar aqui defendendo a autora, não tô estimulando que você leia, mas, como eu falei, Harry Potter dá muito pano pra manga quando a gente fala de clichê. Vou inclusive falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai entrar num clichê muito famoso, principalmente quando se trata de histórias infanto-juvenis, que é o do órfão. A gente vê muito em filme, em série, em livro, o órfão que nos desperta simpatia, ou porque ele já começa a história sem os pais, ou porque ele perde no início da história e a gente fica ali com pena, a gente se compadece, a gente quer saber o que vai acontecer com esse personagem. E como eu falei, Harry Potter dá muito pano pra manga porque ele já começa não apenas órfão, como um personagem rechaçado pela sua própria família, mas também outra história infanto-juvenil muito famosa e que trata de não apenas um ou dois, mas 3 órfãos, é Desventuras em Série do Lemony Snicket, que eu comentei anteriormente, né? Lemony Snicket é o pseudônimo do autor e conta em muitos livros, sei lá quantos livros tem, são 11, são 13, não sei, mas são muitos livros que contam então as desventuras desses 3 jovens que são órfãos. Um exemplo também muito famoso e que também dá muito pano pra manga é O Senhor dos Anéis, porque o Frodo, apesar de começar a história no livro já bem adulto, né, o filme ele mostra um pouquinho ele mais jovem em aparência, mas no livro mostra que ele já tem uns 30 e poucos anos, apesar de que hobbits vivem muito mais que seres humanos, né, então é até natural que ele seja retratado tão jovem no filme, mas também é um grande órfão, né, querendo ou não, que se mete aí em uma grande aventura. E já que estamos falando de Senhor dos Anéis, a gente pode comparar com Harry Potter. Eu não vou comparar no sentido de dizer que um é imitação do outro, até porque a gente sabe que O Senhor dos Anéis veio antes e que a autora de Harry Potter amava O Senhor dos Anéis quando era adolescente, mas os dois caem em muitos lugares comuns e um deles é o estereótipo, o clichê do idoso sábio. E não, nenhum deles fundou exatamente isso. A gente sabe que em Harry Potter a gente tem o Dumbledore e em O Senhor dos Anéis a gente tem o Gandalf, mas se a gente for parar pra pensar, todos eles vêm de onde? Numa inspiração de Merlin, né? Convenhamos, Merlin, aquela figura mitológica que tem livros e séries de livros, na verdade, enfim, animações e, enfim, outras adaptações que contam a história desse personagem como um idoso sábio. Possivelmente esse arquétipo do Merlin vem de outras lendas também. Até porque
Porque quando a gente está falando de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, é impossível a gente não falar da jornada do herói. E se você não sabe o que é a jornada do herói, basicamente é uma trilha de narrativa, as pessoas chamam de storytelling, que na verdade é uma forma de contar uma história, que foi desvendada ou descoberta ou classificada, não sei dizer ao certo, pelo Joseph Campbell, que é um escritor e também era um estudioso dos mitos gregos, e ele identificou que nos mitos existe um passo a passo da evolução do herói até ele conseguir a sua vitória. E esse passo a passo é meio que dividido em 12 etapas que mostram então o nosso personagem principal, o nosso herói, saindo de um lugar comum para ele, de uma vida ordinária, identificando nele algum potencial para combater o mal, reunindo amigos ao longo do caminho, passando por vários percalços, encontrando um grande mentor, enfim, e vai passando por várias etapas até conseguir derrotar o mal em si. A gente vê isso em muitas histórias, a gente tem no Senhor dos Anéis, o Frodo saindo de casa, numa jornada com os amigos, papá, consegue destruir o anel no fim da história. Harry Potter é a mesma coisa, ele sai de casa, ele encontra ali os amigos, ele se sente finalmente em casa, descobre que tá premeditado para uma grande ação ali no futuro e, enfim, derrota o vilão. Eu não vou falar de spoilers a essa altura do campeonato, porque, enfim, né, a gente sabe que esses livros clássicos de fantasia, que meio que já são muito famosos, a gente sabe que o bem derrota o mal, então não é um spoiler eu estar trazendo isso pra vocês, até porque eu não contei os pormenores. E a jornada do herói ela é muito aplicada não só na literatura como no cinema, nas séries, na publicidade. Talvez o exemplo mais famoso de todos seja Star Wars. Se a gente pegar a trilogia base ou a trilogia mais recente, a gente vê que tem uma sequência narrativa de eventos que são muito semelhantes. A pessoa que sai ali da sua vidinha ordinária e acaba se envolvendo em aventuras, ganha um mentor, perde o mentor e aí, enfim, consegue seu objetivo, passa por uma aprovação muito grande. Enfim, eu acabei fugindo um pouco da temática dos livros para falar de filmes, mas eu acho que é porque é muito mais emblemático e ilustrativo falar de Star Wars quando se fala de jornada do herói. E na verdade, a jornada do herói ela não é um passo a passo obrigatório para qualquer história de fantasia ou então qualquer épico. Na verdade, é um recurso, né, de narrativa que pode ser muito bem aproveitado. Assim, é muito mais fácil quando a história é bem conduzida, você se compadecer, você ser conquistado, você ser cativado pela história do personagem, o que significa que não é uma receita de bolo, não é uma coisa pronta, você tem que saber conduzir todos esses passos. E se não me engano, não precisa realmente se enquadrar nos 12 passos da jornada do herói, é mais meio que uma estrutura que muitos autores recorrem. Mas, novamente, falando de histórias nesse tipo, voltando para Harry Potter, tá? Bora pegar Harry Potter aqui como exemplo. Tem um outro clichê que é muito visível nessa história, porque eu falei, né, que a família dele rechaça ele por ele ser bruxo, ele não se enquadra ali naquele padrão comum para eles, né? Então existe um outro clichê que é o Found Family. O que é o Found Family? É a família encontrada, ou seja, não necessariamente você se sente bem na sua família, no seu ambiente de origem e por algum motivo você encontra uma nova família, um outro lugar onde você pertence. É basicamente isso, é a sensação do pertencimento. No caso do Harry, ele sai ali daquele ambiente que não é nada familiar para ele, né? E ele encontra uma família na família Weasley, que trata ele bem, são eles que se preocupam com ele, com a saúde dele, com o estado dele, que comemoram o aniversário para ele, né? Ele nunca teve uma festa de aniversário, ele tem pela primeira vez quando ele tá com os Weasley, então a gente tem muito disso. Um caso também recente que tem feito bastante sucesso, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, é A Casa no Marcerulho, que a gente tem um personagem que ele vem de uma vida muito monótona, ninguém se importa com ele não se importa com todo mundo, e da feita que ele entra numa missão dentro do trabalho dele, ele acaba encontrando pessoas muito especiais e se sentindo finalmente como pertencente a algum lugar. Mas enfim, esses foram somente alguns dos clichês que eu consegui lembrar, eu sei que existem muitos outros. Claro que eu deixei alguma coisa de fora, com certeza, então se você sentiu falta de algum clichê que eu não comentei, pode comentar aqui embaixo, bora conversar, porque realmente a minha memória não é perfeita, né? Eu não vou lembrar tudo. Até porque eu sei que eu deixei muita coisa do mercado literário oriental de fora. Eu falei muito de clichês que são mais comuns no ocidente. Pra falar a verdade, a única coisa que eu lembrei de clichê oriental foi daqueles mangás, né, que é o quadrinho japonês, porque sim, quadrinho é literatura, e que fala de harém, onde um menino do nada se vê rodeado por mulheres e meio que todas têm uma quedinha por ele, mas ele vai se interessar apenas por uma delas. A gente vê isso em Tenchimuyo, Love Hina, nunca nem li, tá? Tenchimuyo, mas enfim, eu sei que existe. Então eu sei que eu deixei
muita coisa que eu não estou familiarizada de fora, então pode comentar aí se sentiu falta de alguma coisa. E antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer, eu deixei pro final os agradecimentos, porque eu recebi alguns presentinhos aqui em casa, né? Eu não vou mostrar todos os que não são livros, então só vou mostrar os livros, porque eu fiz aniversário em outubro. Então o Gabriel, que é meu grande amigo, me mandou As Bruxas do Roald Dahl, que eu amo a adaptação dos anos 90, que é a Convenção das Bruxas. Tem uma versão mais recente que eu não gostei muito, e eu fiquei muito feliz de ganhar, até porque por dentro tem as ilustrações originais do autor, e que eu acho muito legais. E outro presente que também chegou no mesmo dia foi da Yara, que é uma inscrita muito querida aqui do canal, que me deu então a continuação do Exorcista, e ela nem sabia que era meu aniversário, chegou por acaso no mesmo dia mesmo. E esse livro é Legião, que como eu comentei, né, é a continuação de Exorcista, que eu indiquei no meu vídeo de leituras para o Halloween. Passa lá que tá um vídeo bem bacana. Mas então é isso, gente. Eu sinto muito se eu falei muito rápido, se eu falei corrido. Como eu já falei algumas vezes, a minha câmera quer me abandonar e eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera nova. Então eu acabo tendo que correr quanto tempo. Infelizmente, no momento eu tô tendo que lidar com essa situação. Mas eu espero que vocês realmente não se incomodem com isso. E eu espero ver vocês em um outro vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!